Que a bondade de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Este aqui é o terceiro vídeo onde nós estamos estudando sobre Deus. Tenho certeza que você, como bom estudante, está aí com seu bloco de anotações à mão e ele já está cheio de anotações. E a vontade deve ter crescido bastante, né? De estudar e compreender. Vá para o livro-texto, faça os seus apontamentos. Você tem muitas horas de estudo que precisa cumprir para que você possa dizer: eu estudei sobre Deus. A primeira das disciplinas, Deus. Já sei algo sobre panteísmo, panenteísmo, animismo, fetichismo e as noções de idolatria. Sei que existe diferença entre deísmo e teísmo, e ao lado o ateísmo. E o que nós vamos falar agora? Muito bem, Deus, ele é criador. Ele criou o mundo e tudo que nele há. E para criar o mundo, Deus tem que ter outros atributos, tá bem? Atributos como um ser pessoal. Porque os deístas, com D, de dado, os deístas eles dizem que Deus ele é impessoal. Isto é, igual Aristóteles falou. Aristóteles falou que Deus ele era o motor imóvel. Como Deus está fora do mundo, ele não sabe as suas particularidades. Não sabe se você está com dor de dente, dor de cabeça, aflição na alma, pensamentos autodestrutivos, necessidade de trabalhar e comer. O Deus de Aristóteles, o motor imóvel, é o Deus dos filósofos iluministas. Por isso eles dizem deísmo, Deus lá fora. Ora, se Deus está lá fora, realmente ele não se importa com você. Mas por causa do atributo da imanência, Deus ele entra no mundo e ele cuida dos pardais, como disse o Senhor Jesus. Ele cuida das plantas, como disse o Senhor Jesus. E cuidará dos homens de pouca fé, como disse o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por quê? Porque nós cremos, ensinamos e aprendemos pela palavra de Deus que Deus ele é um. Não existem dois deuses e nem três deuses. Se você acreditar em três deuses, aí você é triteísta. É uma acusação que os teólogos arianos eles têm contra os trinitarianos. Teólogo ariano é aquele que seguiu as doutrinas de Ário. Ário ele ensinava que Jesus ele era um Deus menor, um Deus derivado, recebeu a divindade, mas ele não era plenamente Deus. Daí surgiu o arianismo. No mesmo tempo, havia o trinitarianismo, que acreditava que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Alguém vai dizer, mas isto é absurdo. Eu não posso conceber o trinitarianismo por causa que isto é absurdo. Aí você vai ter um teólogo na história da igreja, e esse teólogo chamado Tertuliano, ele era trinitariano, ele utilizou uma palavra em latim que é trinitas ou triunitas. Deus é trindade. Trinitas, Deus é trindade. O que é trindade? Triunidade ou unidade composta. Deus é um só. Só existe um Deus. Agora, em Deus, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, não três deuses. Se você falar em três deuses, aí você não é trinitariano. Aí você é triteísta, que é uma das acusações contra a doutrina da Trindade. Que nós cremos em três deuses. Não cremos em três deuses. Cremos em um Deus, três pessoas. Por isso, como a teologia cristã ela foi feita originalmente em grego, nós usamos a palavra grega hipóstase. O que seria a hipóstase? É algo semelhante à substância. É semelhante à substância. Deus ele tem a substância de Pai, Deus tem a substância de Filho
e Deus tem a substância de Espírito Santo. Um só Deus, três hipóstases. Uma hipóstase para o Pai. Deus Pai só é Deus Pai. Deus Pai não se confunde com Deus Filho. A natureza de Deus Pai é ser Deus Pai. E a natureza de Deus Filho é ser Deus Filho. Ele só é Deus Filho, não é Deus Pai. E a natureza de Deus Espírito Santo é ser Espírito Santo. Não é ser Filho e não é ser Pai. Essa é a doutrina da Trindade. Três hipóstases. E daí, nós temos que falar que são três pessoas. Três pessoas. Três pessoas que possuem sentimento. Três pessoas que possuem inteligência. E três pessoas que possuem vontade. O Pai tem a inteligência do Pai. O Filho tem a inteligência do Filho. E o Espírito Santo tem a inteligência do Espírito Santo. Cada um tem a sua própria vontade. A vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo. E cada um tem o seu sentimento. O sentimento do Pai, o sentimento do Filho e o sentimento do Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus, com os atributos que identificam uma pessoa. Para ser uma pessoa, é necessário ter inteligência. Para ser uma pessoa, é necessário ter vontade. Para ser uma pessoa, tem que ter os seus sentimentos. Deus possui esses três atributos pessoais, a sua personalidade. O interessante é que Pai, Filho e Espírito Santo não se confundem. Um não invade a missão do outro. Mas como os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só Deus, é necessário que haja unidade. Portanto, a vontade do Pai não violenta a vontade do Filho. E a vontade do Filho não violenta a vontade do Pai. Isto é, um não tem vontade contrária à vontade do outro. Isto é, a unidade. Só Deus pode ser assim. Essa é a doutrina da Trindade. Nós temos aqui no livro texto para você acompanhar um pouco sobre a explanação da Santíssima Trindade. Se você quiser uma evolução desse assunto, precisa ler os credos da igreja, a evolução da doutrina da Trindade, a compreensão, o que disseram os concílios, e aí você vai perceber que a doutrina da Trindade, embora a palavra não exista na Bíblia, a doutrina está lá. Para isso que Deus levantou os teólogos, para estudarem a doutrina. Deus possui a sua personalidade, a sua própria vontade. Cristo disse, vocês vão orar assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o interessante é que tudo em Deus é muito harmônico, tá bem? Os atributos de Deus são harmônicos. A vontade de Deus é harmônica. A Trindade é harmônica. E não estão em conflito um com o outro. Aí nós vamos falar, por exemplo, dos atributos morais de Deus. Atributos morais, nós vamos falar da sua santidade. Nós vamos falar da sua justiça. Vamos falar da sua misericórdia. Atributos morais de Deus. Esses atributos morais de Deus, como a sua santidade, por exemplo, não permite que Deus peque. Deus não pode pecar. Deus ele é santo. Ponto. O conceito de santidade não é a teologia quem cria. O conceito de santidade é aquele que é separado por natureza. Deus é naturalmente santo. Deus é naturalmente justo. Deus é naturalmente misericordioso. Atributos morais. Mas existem os outros atributos que a gente chama de atributos naturais. Atributo natural, a onisciência, Deus naturalmente sabe de tudo. A onipotência, Deus naturalmente pode todas as coisas. Onisciência, onipotência e onipresença. Deus não precisa viajar, porque Deus está em si mesmo. Deus está em si mesmo e Deus está no mundo inteiro. A criação não pode se ausentar de Deus. Toda a criação ela está permeada pela onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Por isso que ele é Deus. E estamos falando disso aqui no singular. Singular porque o Pai é, o Filho é e o Espírito Santo é também. Isto é, todos possuem atributos morais, os mesmos. Todos possuem atributos naturais, os mesmos.
mas cada um em si mesmo. Possui em si mesmo, mas se conjuga com os atributos um do outro. Que doutrina extraordinária, né? Que conhecimento extraordinário nos advém pelo estudo da teologia. Deus é transcendente. Deus está para fora do mundo. Mas Deus é imanente. Deus vem para dentro do mundo. Quando Deus vem para dentro do mundo, é necessário que Deus segure a onda. Deus não pode vir com toda a onipotência, embora seja. Deus não pode vir com toda a onipresença, embora seja. Deus não pode vir com toda a onisciência, embora seja. Como que Deus faz então, nessa imanência dele? Sabe, imagina a quantidade de água que ela é gerada e dos reservatórios vai chegar até a sua caixa d'água. Quando sai lá dos grandes reservatórios, vem manilhas gigantescas. São milhares e milhares de metros cúbicos de águas passando por segundo pela bitola das grandes manilhas. Mas ela não chega com essa potência toda na torneira da sua casa. Por quê? Porque ao longo do caminho são colocados redutores para essas manilhas. E esses redutores até que chegue lá no teu registro, lá no teu relógio. Chega numa bitola fraquinha, reduzida, e ainda tem um registro que controla. Quando chega na sua torneira, o registro também controla. Você consegue controlar. Acabei de utilizar aqui uma linguagem metafórica. Deus em si, lá fora do mundo, Deus lá é todo ele, todo onipotente, todo onisciente, todo onipresente, lá fora. Mas quando ele faz a sua imanência, quando ele vai penetrando no mundo que ele criou, altamente limitado, aí Deus vai fazer os seus reducionismos, seus redutores. Deus tem que se reduzir à nossa inteligência, nossa capacidade de compreensão. Deus tem que se reduzir à nossa forma de comunicação. Olha só que vocabulário que a gente tem, que repertório parco que a gente tem, limitado que a gente tem. Olha só a nossa compleição física, a gente não suporta. Os próprios anjos, quando eles se manifestaram, derrubaram os profetas. Eles caíram como mortos aos pés dos anjos, porque vieram com muita força. E o ser humano não suporta passar do imanente para o transcendente, passar do material para o imaterial, passar do mundo dos homens para o mundo dos espíritos. O ser humano não está acostumado com isso, não está preparado para isso. Aí os anjos vieram com tudo e derrubaram os homens. Calma. Deus vem. Vem de maneira imanente. E agora, como que Deus vai se manifestar? Aí a teologia, ela forjou mais um conceito para explicar. São as teofanias. O que são as teofanias? São as manifestações imanentes de um Deus transcendente. Exemplo, sarça ardente. Deus é fogo puro, meus irmãos. Deus é todo labareda. Aí o que faz Deus? Aparece para Moisés. Mas apareceu para Moisés Deus na sua pureza? Não. Como que ele apareceu? Como uma sarça que ardia e não se consumia. E falou com Moisés em voz humana: Moisés, Moisés. Moisés olhou para a sarça que ardia e não se consumia e foi se aproximando. Aí Deus disse: Fica para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra sagrada, é terra santa. Ao longo da nossa leitura da Bíblia, o que nós vamos descobrir? Que Deus mesmo não estava na sarça. Não era Deus na sua pureza. Não era Deus na sua onipotência. Não era Deus na sua totalidade. Quem que era? Era o anjo do Senhor que falou a Moisés na sarça ardente. Isto é, o anjo era uma teofania. O anjo encandeceu a sarça. É o anjo que estava ardendo ali e que falava em nome de Deus, em nome do Senhor. Estava autorizado por Deus
estava nomeado por Deus, enviado por Deus, para falar em seu próprio nome. Aí a gente vai descobrir que no Velho Testamento, as teofanias elas são inúmeras. Um monte de vezes Deus se manifestou aos pais por vozes, visões, sonhos, fenômenos meteorológicos ou vozes mesmo, às vezes uma intuição. Teofanias são manifestações da presença de Deus, manifestações da vontade de Deus, manifestações do próprio Deus. Mas são teofanias, são reducionismos. Quer dizer, a água que está saindo na torneira é a mesma água que está lá nos reservatórios, só que ela passou das grandes manilhas para as pequenas bitolas dos canos e dos redutores. Nós não poderíamos suportar a manifestação de Deus em sua plenitude. Ninguém suportaria. Agora você imagina os atributos naturais, os atributos morais de Deus, a voz de Deus falando lá no alto do Monte Sinai. E para quê? Para ensinar a doutrina monoteísta. Isso aqui tem que ser muito refinado por você. Pega de novo aí a sua caneta, vai lá, vê, vai para os dicionários teológicos, também tem que ter dicionário teológico. Você pode ter um dicionário da língua portuguesa, mas vai ter que ter também o dicionário especificamente teológico. E vai estudar sobre o monoteísmo. Por quê? Porque a teologia fala de monoteísmo, a teologia fala de enoteísmo, a teologia fala de politeísmo. Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos lá. Monoteísmo é a doutrina de que existe só um Deus. E ponto. Acabou. Isso é monoteísmo. Os cristãos são monoteístas, creem em um só Deus. Mas os cristãos trinitarianos, eles creem que é um só Deus, que tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos em Deus de uma forma trinitariana. 3 pessoas, um Deus. Já os judeus, não. Os judeus não creem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles creem em um único Deus. Chamam de Hashem, o Eterno. Ou Deus mesmo, em português. Deus, o Eterno. Os muçulmanos chamam Deus de Allah, a única divindade. Só Allah é Deus. Aí eles chamam Deus de o ingente. Ingente. Os muçulmanos chamam Deus de o ingente. Até aqui nós estamos aqui na noção monoteísta do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Há um só Deus. Os nomes modificam por causa do idioma, os nomes modificam por causa da religião, da matriz religiosa, mas é um só Deus. Monoteísmo, um só Deus. Agora, nós temos também a noção teológica do enoteísmo, com H. Enoteísmo, com H. O que é o enoteísmo? É a noção de que existe um Deus superior a todos os outros deuses. Enoteísmo é isso. Não nega que exista um panteão de outros deuses. Aí nós estamos falando de um panteão. Esse panteão é um politeísmo. Politeísmo é a noção teológica de que existem diversos deuses. Dezenas de deuses, centenas de deuses. Essas centenas de deuses, essas dezenas de deuses, estão num patamar chamado de panteão. Pan, tudo, teão, Deus. Todos os deuses reunidos em um só lugar, numa só religião, numa só morada. Panteão. Aí você vai ter o panteão dos egípcios, o panteão dos babilônios, o panteão dos persas, o panteão dos gregos, o panteão dos índios e assim vai. Dos hindus. Cada religião tem o seu panteão, que é aquela quantidade de deuses daquela religião. Ponto. Essa noção é politeísta. Se existirem diversos deuses, aí você tem o politeísmo. Só que, se existir um Deus nesse panteão que está acima de todos os deuses, o maioral de todos,
Aí você tem o enoteísmo, o Deus Altíssimo, o Deus dos deuses. O Deus a quem todos os deuses prestam honraria, prestam culto. Enoteísmo. Vamos lá, pega essa caneta aí. Monoteísmo, enoteísmo e politeísmo. Dentro do politeísmo, você tem o panteão e dentro do enoteísmo, um Deus acima de todos os deuses. A fé judaica é monoteísta. A fé cristã é monoteísta. A fé islâmica é monoteísta. Mas aí nós vamos nos perguntar: o Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos? O Deus dos judeus é o mesmo Deus dos muçulmanos? Como que nós vamos saber? O apóstolo Paulo fala: nós sabemos que há um só Deus. Só que a matriz religiosa dos judeus é a Torá, o Antigo Testamento. A matriz religiosa dos cristãos é o Evangelho, o Novo Testamento. E a matriz religiosa dos muçulmanos é o Corão, o livro escrito por Muhammad. Como as matrizes são diferentes, aí nós vamos ter noções diferentes sobre Deus. Uma maneira é a maneira como a Torá apresenta Deus. Outra maneira é como o Evangelho apresenta Deus. E outra maneira é como o Corão apresenta Deus. Nós, do Instituto Supera, seguimos aqui a matriz cristã, que é composta de Antigo e Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, a Bíblia dos judeus e a Bíblia dos cristãos, a Velha Aliança e a Nova Aliança. E a nossa noção é de que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Criador de todas as coisas. Portanto, uma ligação direta de Velho e Novo Testamento. Só que quando nós vamos para a religião islâmica, o Deus islâmico ele faz uma negação da doutrina cristã. E por isso nós nos resguardamos e não cremos e não ensinamos que Alá, o Deus dos muçulmanos, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque a matriz religiosa dos muçulmanos é o Corão e não a Bíblia. Nós cremos no Deus da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Se fosse assim, para a gente fazer concessão, teríamos que fazer concessão também para os gregos, falar de Zeus, falar do panteão da mitologia grega, ou fazer concessão para o hinduísmo, para o Brahma, para os deuses do hinduísmo. Não fazemos assim. Nós cremos em Deus, um único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas da fé no Antigo Testamento, Deus de Israel, a nação de Israel e os filhos de Israel, Deus dos apóstolos, Paulo, Tiago, João e todos os 12 e todos os demais. Mas nós não professamos fé em Alá, porque o islamismo deixa claro, você precisa tornar-se muçulmano, isto é, submisso a quem? Submisso a Alá e a Muhammad. Nesse caso, Muhammad é o profeta do Islã. Nós cristãos não seguimos o profeta do Islã, Muhammad. Nós seguimos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o fundamento da nossa fé. E o Senhor Jesus nos falou do Pai, o Pai que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos para a última aula, tá bem? A última aula. Essa aqui é a terceira parte da aula, você está nos acompanhando. Nós do Instituto Supera estamos muito satisfeitos em ver o seu progresso, em ver o seu avanço, a sua insistência e a sua persistência em sair formado. Muita coisa boa vem pela frente. Sou o professor Rogério de Souza e agradeço a Deus pela sua presença e daqui a pouco a gente vem com a última parte da nossa aula do curso de teologia da matéria teísmo, tá bem? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o nosso instituto, nós vamos passar para você todas as orientações pedagógicas que são necessárias para a tua formação. Invista na sua formação e Deus investirá em você. Que a paz seja com você.